mini vlog de piercing, porque eu finalmente consegui furar o meu piercing no septo. Eu levei vocês junto comigo nesse processo e também o meu namorado e o nosso querido editor Matheus. E aí eu vou aproveitar esse vídeo aqui também para tirar algumas dúvidas que as pessoas sempre me perguntam sobre os meus piercings e também deixar aqui orientações de como cuidar do seu piercing da forma correta. Olá, meus povos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa, comigo tá tudo bem, melhor agora que você tá aqui. E se você ainda não me conhece, eu sou maquiadora, entusiasta da pele, estudante de estética e cosmética e por aqui tem muito conteúdo pra você ficar linda com e sem maquiagem. E o vídeo de hoje é um pouco diferente de tudo que nós temos aqui, mas não tanto porque é um vídeo de instrução. Vocês sabem que o meu objetivo aqui é sempre ajudar vocês, seja montando uma rotina básica de skincare, entendendo como lidar com a pele oleosa, com acne, com melasma, seja com maquiagem, montando kit de maquiagem, tutoriais de todos os tipos de maquiagem, indicando produto, testando produto para dizer se funciona, se não funciona. Tudo que vocês imaginarem tem por aqui, inclusive por isso já se inscreve logo aqui no canal, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender e compartilhe o canal com aquela pessoa que você sabe que também tá precisando dessa mãozinha. Eu vou estar fazendo minha maquiagem aqui junto com vocês, que na verdade era para ter sido, né, um rolê diferente, era para ser um arrume-se comigo para furar o piercing, não deu certo, não deu tempo. A gente faz o que pode com o que tem, né? Eu já fiz todo o meu skincare, que vai ser a minha preparação de pele. Se você quiser saber mais sobre isso, já tem vídeos aqui no canal onde eu faço a minha rotina de skincare de todos os dias. Tem um vídeo que eu faço, inclusive, a maquiagem do dia, que dura mais de 12 horas, com a pele perfeitinha, se você estiver precisando. Dá uma pesquisadinha. Na verdade, vou deixar aqui o link na descrição até para ajudar vocês a facilitar a sua vida. Como o foco vai ser aqui a nossa conversa, eu vou deixar o nome dos produtos que eu tô usando tudo aqui na descrição, tá bom? Então, se vocês quiserem saber depois, dá uma conferida ali. Primeira pergunta que as pessoas sempre me fazem é se dói pra furar. E é claro que dói. Você tá furando uma parte do seu corpo. Mas a dor e o processo da cicatrização é muito relativa de pessoa para pessoa e também de região do corpo que você faz a perfuração. Então, assim, tudo vai depender do seu nível de sensibilidade. Algumas regiões são mais chatinhas para furar mesmo e também vai depender da forma como o seu corpo cicatriza de forma geral, como você tá cuidando desse piercing, essas coisas. Eu tenho o transversal, o Dave, se eu não me engano é o nome desse, o Helix. Esse aqui é o Hook ou Rock, eu nunca lembro como é que é o nome, e o Conche. Esses são os que eu tenho na orelha. Da orelha, o piercing que, obviamente, assim, mais deu trabalho foi o transversal, né? Porque são dois furos compartilhando uma mesma joia. Eu não diria que ele doeu mais. Foi o primeiro que eu fiz e eu, sinceramente, acho que o Helix doeu muito mais. Tipo assim, esse furinho aqui, ó, que a maioria das pessoas tem interesse em fazer, é um pé no saco. O meu, inclusive, eu fiz na cartilagem de dentro da orelha, eu não fiz na abinha aqui, por conta do tipo de brinco que eu queria colocar e porque a minha abinha nem tinha muito espaço. Pra mim, ele foi o piercing que mais doeu, porque a dor dele foi diferente, foi uma dor mais aguda, sabe? Mas, de forma geral, o que eu sempre falo pras pessoas é, a dor é o de menos. A dor da perfuração é a última coisa que você tem que se preocupar, porque ela é muito rápida. Por mais que ela seja mais dolorida ou menos dolorida, mais aguda, menos aguda, te dê um pouco mais de agonia, porque tudo depende, cara, vai passar assim em questão de menos de 10 segundos, que é o tempo que a mulher vai passar a agulha em você. E depois ela vem e coloca a joia, que incomoda um pouquinho também. Eu sempre sinto bastante incômodo quando vem colocar a joia, mas também é super rápido e acabou. Você vai pra sua casa, entendeu? É muito rápido. Agora, quais são as coisas que você realmente deveria se preocupar? Se perguntar, eu vou ter saco pra lidar com o processo de cicatrização de um piercing que pode variar de 30 dias a um ano? Porque o meu transversal demorou um ano pra ficar 100%, sabe? Assim, eles dão uma média de 6 a 8 meses. Mas o meu começou a querer ficar bom com 8 meses e só foi ficar bom 100% mesmo de dizer, tô vivendo minha vida totalmente normal e não tô sentindo nada nunca, um ano. E outra, eu vou ter paciência pra cuidar desse piercing da forma como eu preciso, porque cada piercing vai exigir um certo nível de cuidado, né? Quanto mais chato ele for pra cicatrizar, mais você vai ter que cuidar. E eu falo isso porque eu conheço pessoas que furaram, inclusive o Helix, que eu falei que é chato, e não tiveram paciência de esperar o bicho terminar de cicatrizar, porque ficava incomodando, enchendo o saco, a pessoa tinha que ficar cuidando, e já eu vou entrar nos cuidados, e assim, era uma pessoa que, cara, sabe, não era a vibe dela, ela não queria ali ficar sentindo dor. É lógico que você não sente dor todos os dias e em todas as situações, tá, gente? Isso varia muito. Ah, você vai pentear o cabelo, enroscou, vai doer. Aí quando você faz isso, você machuca. Aí o negócio que já
já é um machucado, porque você fez um furo, já tá machucado, já tá tentando cicatrizar. Aí você vai lá e machuca mais ainda, daí pode ser que inflama, aí incha, daí esquenta, daí, sabe? Então essas coisas podem acontecer ou não, e você tem que estar preparado para isso. Então, por exemplo, o Dave, que é lá dentro da orelha, e o Rock, eu vou chamar de Rock, tá? Que é esse aqui dentro também, eles são muito tranquilos. Tipo assim, tanto a dor de furar foi muito tranquilo pra mim, e eu achei que ia ser péssimo, porque eles são bem dentro da orelha, eu achei que ia dar um trabalhão pra furar, e que isso ia ser um problema, não foi. Eles cicatrizam muito rápido, porque eles estão lá dentro da conchinha da orelha, protegidos, a gente não enrosca em nada, quando a gente vai dormir, a gente consegue dormir de boa, porque não pega, diferente do transversal, diferente do hélix, o conche também pega um pouquinho, principalmente dependendo do brinco que você tá usando. E a gente quase, tipo assim, você só vai bater neles se você for limpar a orelha ou coçar o ouvido de forma despercebida, que acontece muito, aconteceu comigo, porque eles não me incomodavam de forma nenhuma, então eu esquecia que eu tinha eles. Mas eles dois cicatrizaram assim, 30 dias. Foi tranquilo de cuidar. Pô, 30 dias que você nem lembra que o piercing tá lá, você deu umas cutucadas nele de vez em quando, justamente porque ele não tava te incomodando, é muito de boa. Mas vai ter piercing que não, entendeu? Então você tem que pensar, putz, vou colocar aqui o hélix ou aqui na bordinha e tal. Tudo que você colocar aqui, ó, na borda da sua orelha, saiba que vai dar mais trabalho, porque você vai enroscar no cabelo dos outros quando você cumprimentar as pessoas. Isso é uma coisa que acontece comigo até hoje com o transversal, só que hoje ele não dói mais. Você vai enroscar o pente do cabelo. Então assim, pensa, reflita. Os gatos estão metendo louco. Agora vamos partir para os cuidados. Primeiro de tudo, e antes de mais nada, você precisa ir num profissional qualificado para furar esse piercing, tá bom? Vamos ter isso em mente. Porque tem muito profissional por aí, profissional e até profissional, que não faz um bom trabalho. Então eu sempre recomendo que vocês pesquisem muito bem o profissional antes de ir furar com ele. Dá uma olhadinha no Instagram, vê se você conhece alguém que já tenha furado com alguém que deu certo, que, né, é uma pessoa de confiança e tudo mais. Porque assim, gente, piercing não é qualquer coisa. Precisa estar muito bem higienizado, tem que ter toda uma paramentação, tem que estar com luva, tem que estar esterilizado, tem que isso, tem que aquilo, e tem que saber furar. Inclusive, o septo, que foi o que eu furei, ele tem uma questão ali do furo, que eu vou entrar daqui a pouco, que se não for feito dessa forma, pode complicar aí o seu processo de cicatrização, vai aumentar a sua dor na hora da perfuração, e são coisas que nós, pessoas leigas, não necessariamente sabemos. E aí, se você vai num profissional qualificado, ele vai fazer o melhor por você e ele vai te orientar a cuidar desse piercing do jeito certo. Isso também é muito importante. Por isso, inclusive, que eu fui lá na Jenny. Tipo assim, a Jenny, o estúdio dela fica literalmente do outro lado da cidade pra mim. Eu moro muito longe dela. Por isso até que eu demorei tanto pra colocar esse bendito desse septo que eu tô querendo colocar desde dezembro e eu só consegui colocar agora em março. Porque não dava certo os meus horários e tal. Tipo assim, se fosse, 10 minutinhos tô ali, rapidão você vai e você faz. Mas assim, é muito longe, então assim, foi um trampo. Mas eu fiz questão de furar com ela porque eu confio nela. Eu sei que ela é uma ótima profissional, eu já fiz outras perfurações lá no estúdio dela. Na verdade, esses 3 aqui eu fiz junto no estúdio dela, mas quem furou foi uma outra pessoa que estava lá no dia junto, elas estavam fazendo uma promoção. O meu namorado furou com a Jenny e eu furei com a colega dela. Então assim, se você precisar atravessar a sua cidade para garantir que você vai furar num bom profissional, atravesse a sua cidade. Se você precisar pagar um pouco mais caro para furar num bom profissional, pague, porque depois você não vai se arrepender. Tem muitas histórias de pessoas que colocam piercing que dá muito ruim e isso pode ser muito perigoso. Tem piercing, inclusive, que pode ser muito problemático para a sua saúde, porque tem regiões do corpo que se inflamar pode dar muito ruim. Então tenham cuidado, tá bom? Próxima orientação, você vai precisar higienizar esse piercing sempre muito bem. Então, as orientações que eu tô passando aqui, basicamente foram as orientações que eu recebi quando eu furei meu transversal, que eu furei em São Paulo com uma amiga minha e foi uma profissional maravilhosa que me instruiu muito bem, e depois todos os outros falavam a mesma coisa. Então, primeira coisa, tem que ter em mente que você vai ter que higienizar esse piercing. Como que essa primeira profissional me indicou? Usar sabonete antisséptico, ou seja, Protex, Lifebuoy, né, que mata
mata 99,9% das bactérias? Porque eles fazem uma higiene melhor e como a gente tá ali lidando com um machucado que precisa cicatrizar, esse tipo de sabonete ajuda muito e eu vou falar pra vocês que faz diferença. Eu, pelo menos, sinto diferença. Se eu uso um sabonete normal e se eu uso esses que tem essa ação bactericida, o normal ele não me dá o efeito que o bactericida dá. Eu sinto que o bactericida, ele acalma mais a região e isso faz total sentido, porque ele vai ter uma ação realmente ali melhor na limpeza. Foi recomendado pra mim que eu lavasse o meu piercing, principalmente o transversal, pelo menos 2 vezes ao dia, então de manhã e à noite. E isso daí porque assim, pode, para evitar inflamação, acumula sujeira durante o dia e a sujeira ela vai interferir no processo da cicatrização, pode ser que inflame. Então a gente tem que ter esse cuidado da higiene. E uma coisa que eu comecei a fazer depois de um tempo, eu não sei se eu estou errada ao fazer isso, então se tiver alguma body piercing aqui, ou alguém que já tenha contato e que sabe que isso é errado, já coloca nos comentários pra gente saber. Eu acho que não tem nenhum tipo de problema, tá? Algumas situações eu não consigo fazer a higienização dos meus piercings lavando, porque sei lá, acordei de manhã, tive que tomar um banho muito rápido, ou não consegui nem tomar banho de manhã, que não é sempre que eu tomo banho de manhã, e eu também não ia ter tempo de fazer higienização na pia. Aí o que eu faço? Eu pego aqueles sprays antissépticos para corte, machucado e tal, chucho um algodão lá dentro, um cotonete, e aí eu faço a higienização ali do furo, da joia com o lado da bundinha do cotonete e depois eu pego o outro lado e seco. E resolve, tipo assim, não é uma coisa que eu faço sempre, mas eu faço quando eu sinto necessidade de higienizar, às vezes o piercing tá incomodando e tal, e eu vou lá e faço essa higienização, porque já me ajuda a dar uma acalmada. Isso em piercings que estão em processo de cicatrização, tá? Que fique claro. Os piercings que já estão cicatrizados, eu não preciso fazer isso. E eu posso não lavar 2 vezes ao dia, porque tá tranquilo, entendeu? Outra coisa que você pode fazer, em alguns casos até deve fazer, é gelo. O gelo ajuda muito nos processos de cicatrização. Primeiro porque, assim, tem piercing, por exemplo, meu transversal, que ele esquentava muito e inchava muito. Então o gelo já vai dar esse alívio, dessa sensação de que tá esquentando, e também vai dar o alívio do inchaço. E ele também evita de criar processos inflamatórios, tanto que quando a gente, sei lá, torce o pé, etc., a gente coloca gelo, é justamente por isso. Alivia um pouco a dor, o desconforto e já te ajuda ali a não espalhar o processo inflamatório. Eu confesso que nos piercings mais tranquilos, eu só faço gelo, provavelmente assim na primeira semana, depois que eu faço a higienização da noite, que geralmente eu me dedico um pouco mais e às vezes acaba ficando sensível, meio dolorido e tal, aí eu vou lá e faço um gelinho, 5, 10, 15 minutinhos de gelo, gente, faz uma diferença. Só que daí é claro que depois que eu fiz o gelo, se por acaso molhou a região, eu vou lá e pego um cotonete e seco, porque essa é uma outra informação muito importante, nós não podemos deixar a região ali do piercing, da perfuração, úmida, principalmente no processo da cicatrização. É igual um corte, se você fica deixando úmido, primeiro que vai contribuir para que venham ali bactérias e tudo mais e se inicie um processo inflamatório, e segundo que não vai cicatrizar na mesma velocidade, porque para cicatrizar o negócio precisa estar limpinho e sequinho. E é por isso que vocês não podem usar pomadas, porque a pomada, ela deixa o negócio melado, melecado, entendeu? E isso não é bom. Por mais que você esteja tipo, nossa, mas inflamou, tá até com pus. Isso já aconteceu aqui com esse furo de baixo do meu transversal. Não passa pomada. Pega, faz a sua higienização com o sabonete antisséptico e depois, se você quiser e você tiver, passa esse sprayzinho antisséptico dessa forma que eu falei, que ajuda bastante. E se não tiver melhorando mesmo, tipo assim, que tá um processo inflamatório muito complicado e tal, fale com a sua body piercing pra ver o que ela te fala, o que ela te orienta, porque isso também é muito importante. É muito importante que o seu profissional dê suporte pra você. Porque às vezes acontece alguma coisa, sabe? E tem tantas situações diferentes que podem acontecer, então é sempre bom manter essa comunicação. Outra coisa muito importante é a alimentação. Todo body piercing sempre vai falar pra você, inclusive tatuadores, que é melhor você evitar comida remosa, como carne de porco e tal,
e também até bebida alcoólica, porque isso interfere no processo da cicatrização, é óbvio. Então, assim, quanto melhor tiver a sua alimentação e a sua saúde no momento que você está nesse processo de cicatrização do piercing, melhor e mais rápida vai ser a cicatrização desse piercing. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante de ser observada. Quando a gente não tá com o piercing 100% cicatrizado ainda, ou que ele cicatrizou 100% mas ainda é recente, e a gente tá, tipo, com a imunidade meio baixa e tal, a gente come alguma coisa que é mais pesada e tal, que não faz bem, a gente sente o piercing meio doloridinho. É um sinal de que o seu corpo tá meio inflamadinho, sabe? Não é o piercing que tá inflamado, mas você sente ele levemente dolorido. E, tipo, é um piercing que antes não estava dolorido, porque ele está cicatrizado. Então já é um sinal de que você tá inflamando o seu corpo com excesso de alguma coisa aí, já fica de olho. E se você tá em processo de cicatrização e isso acontece, você ficou doente, ou então você tá com imunidade baixa e tal, aí o seu piercing vai te incomodar de uma maneira que você não tem noção. Então, cuide da sua saúde e da sua alimentação nesse processo que vai te ajudar bastante. Falando um pouquinho do septo, porque eu esqueci, ele tem um esquema que é, aqui no nariz, a gente tem uma cartilagem mais durinha, e aí lá no meinho tem um lugar que é bem molinho, como se fosse aqui o lóbulo da nossa orelha, porque é bem diferente, né? E naturalmente, a cartilagem mais dura, ela vai doer mais pra furar do que essa daqui, e o processo de cicatrização também é mais demorado. E eu tava muito preocupada de furar o septo, eu tava com muito medo de doer demais e tal, mas foi o piercing mais de boa que eu furei. A dor foi super tranquila, foi tipo assim... Eu fiquei tipo, nossa, foi só isso? Tipo, muito de boa. Doeu mais, claro, do lado onde ela iniciou o processo da perfuração, porque tem que colocar um pouquinho mais de força. Tanto que é esse lado que tá um pouquinho mais sensível. O outro, que a agulha só terminou de passar, tá de boa. Não faz nem uma semana, eu já consigo mexer esse piercing, o que eu não deveria estar fazendo, mas está acontecendo de forma natural. E assim, tá sendo muito tranquilo. Então, se você tem vontade de furar o seu septo e tava com medo da dor, pode ficar tranquila. Mas, se por acaso o profissional ou a profissional que for furar não furar nesse mioco que eu falei da cartilagem molinha, ou não encontrar essa cartilagem em você, que foi o caso do Alexandre, meu namorado, aí você vai sofrer um pouquinho mais. Porque é uma cartilagem mais dura, então para furar tem que fazer mais força, dói um pouquinho mais para furar, e o processo de cicatrização também vai ser mais chato. Isso não é um problema pro Alexandre, porque ele cicatriza muito rápido, ele tá tipo igual eu assim, só que ele sentiu um pouco mais de incômodo na perfuração, um pouco mais de dor, um pouco mais de incômodo também, porque existe uma resistência maior na cartilagem que é mais durinha. Mas assim, deu tudo certo. Nosso querido editor Matheus falou que a boca incomodou mais. Vou pedir desculpa pra vocês já agora pelas filmagens que eu fiz dele, porque eu sou péssima filmando essas coisas. E tiveram vários momentos, inclusive, que eu perdi, mas eu espero que vocês gostem do vloguinho. Vou deixar vocês aí com o nosso processo de perfuração. Aqui, mais uma sobrancelha, um lábio aqui. Três favoritos. Que bonitinho. Gostosinho? Jesus, esse é o que mais deu. Você não falou que você é diabético, né? Devia ter contado isso. Sério? Não. Esse meu aqui não dói, né, moça? Ela disse que o... Ela disse... Ai, suporte! Ela já Leaving all the stuff behind, but I don't think we should try. Yes, esses três aqui. Porque... você sentiu... Ah, já furou, nem vi furando. just drop dead. Drop dead for me. I think I like that instead. Yeah.
Ela já vai furar agora com palito, cuidado. Acho que eu vou ficar umas 2 semanas. Tá me dando ansiedade, Tá me dando ansiedade. Deita aí, ué. Esse? Aí, eu não lembro até filmando, né? Vai, fala. Aí depois, eu fiquei nervosa, acho que porque dessa vez que eu furei 3 tudo junto. Daí eu senti a dor de um, aí você, porra, beleza, não acabou, aí tem outro, daí tem outro. Tipo você, quando você foi furar a orelha, você já tava sofrido, não tava? Não. Ah, tava assim. Sofrido como assim, filha? Eu já senti 2 dores. Eu furei a primeira sobrancelha. Não, a orelha. Por isso que Ah, tá. Não, mas a orelha não doeu, não. A orelha. A orelha não doeu. A boca realmente. Na hora de atravessar a agulha, sentiu um pouquinho, não vou mentir, Mas ó, você vai ver que é superestimada essa dor aí do... É, você tá muito nervoso. Não, eu nem tô falando de zoeira. Incomoda muito mais do que... Ó, mas pensa assim, pensa que vai doer mais, que aí quando estiver furando você vai ficar... Não, mas ela se fura bem rápido, né? É de boa. Pronto, foi. Aí depois só a dorzinha de passar o piercing. Eu fico pensando naqueles índios que furam com uns pedaços de pau, né? Pois é, aí ela chorando, os índios nem Vou choram. pegar 2 tipos de tamanho de joia, porque a sua pelinha mole que a gente fura do septo é bem alta. Aí se eu ver que o de hoje vai ficar pequeno, a gente coloca o de 10. Ah, tá. O Mas meu não é tem de problema ficar pequeno, tipo, a não ser que seja um problema Cara, de o meu foi inchar muito e tal, né? justinho. Eu fico parecendo o APA agora. O APA do Lenda Jane? Ele tem um... É, você parece um bisão mesmo. Vamos lá, mas por que você não fura aqui na bochecha também? Porque fica legal aqui na cara. Olha aqui, ó. Esse piercing aqui, Na eu podia bochecha ele botar... vai contra as veias do rosto, né? O perigoso é da paralisia. Ih, que legal. Aí, ó. Imagina? Não, se parar com essa cara linda aí... Ai, meu Deus. Coisa Ai, boa. não, espera. Tô com medo. Poxa, mas... Quer segurar minha mão? Ergue bem o medo. Deixa eu só terminar de rir. Fura Smile também, velho. Fúria de desmaia? Nossa, foi mais rápido que o meu. Você viu que dela sabe igual uma pelinha? Já Aham. passou? Já. E ela nem fez careta. Você não pensa. E ela nem fez careta. Não, doido. O meu foi no O trem. seu você fez uma cara de triste. O meu, eu juro pra você que dava pra sentir o trem atravessando. Ah, não. Aí, ó, já passou, nem Eu mais pra doeu. passar a joia do que pra furar, vou ser bem sincera. A mesma coisa aconteceu quando eu furei o transversal. Eu esperava tanto que ela fizesse mais caretas, mas assim, ai que dor, tô passando mal, minha Eu pressão sofri caiu. por antecipação. Sofreu muito por antecipação. Ficou bom. Gostou? Acho que você deveria fazer do Smile também, aproveitar que você já tá aí e fazer mais um na orelha. Não, vamos conversar sobre o desmaio. Eu vou sentir umas dúvidas. Ele começa a querer, tipo, escorrer. Olha o fogo dela. Eu pegaria do gatinho. Pega do gatinho. Cobra? Esse é mais a cara dele. Deixa eu ver aqui como é. Você me manda que eu falo que as pessoas... Antes de eu fazer a finalização do vídeo, eu gostaria de dar um close nas minhas joias novas de piercing, porque eu acho que eu não fiz isso lá no estúdio. Temos aqui o meu novo transversal que a Jenny me deu. Não, isso não é uma publi, esse vídeo não é patrocinado nem nada do tipo, mas é porque, né, eu comprei outras coisas lá e ela me deu esse aqui de presente, que é simplesmente perfeito, ele é cravejado aqui. E eu estava preocupada que ele fosse incomodar muito pra dormir, porque eu já tentei usar transversal com coisa aqui no meio e assim, doía muito pra dormir. Esse daqui não. Eu acredito que é pela forma como ele é feito, ele é todo liso aqui atrás. Diferente do anterior que eu testei, que ele tinha um bagulho, sabe? Então assim, é de boa esse daqui e agora ele é mais charmoso, não é mesmo? Porque ele tem isso aqui, que antes era só um transversal tradicional, porque eu não achava o transversal do meu tamanho que fosse bonito e não incomodasse. E aqui a minha nova joia do Conche, que é simplesmente maravilhosa e ela foi cara pra caramba. E além disso, eu ainda comprei um de conche em formato de gatinho. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ele é a coisinha mais fofinha. Aí a bundinha desse daqui, que é aquela bundinha achatadinha, ela funciona pra esse daqui também. Então são 2 piercings com um fechinho. E provavelmente assim, eu não vou ficar trocando com muita frequência, mas gente, esse aqui é elegância, entendeu? Elegância, chiquérrimo. Esses outros dois aqui, esse aqui é o original da perfuração ainda. Eu acabei esquecendo de pedir pra Jenny uma joia mais bonitinha pra eu colocar aqui. Mas tudo bem, porque eu gosto desse. E esse aqui eu comprei no Rio de Janeiro,
quando eu viajei, que eu troquei do original, do furo, diretamente para essa argola aqui, que foi a salvação da minha vida, inclusive, porque esse furo aqui tem história. Nossa senhora! Eu acabei não contando para vocês toda a minha experiência com cada furo, com cada profissional e o processo de cicatrização de cada um, porque senão esse vídeo aqui ia ficar muito maior. Então, se por acaso vocês quiserem que eu traga essas outras informações, essas outras experiências, é só deixar aqui nos comentários. E se por acaso ainda ficou alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de saber que eu não falei, ou sugestões, enfim, deixa aqui também e a gente vai conversando. Gosto muito dessa troca. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que tá pensando em colocar um piercing para ela saber de tudo isso antes de se comprometer com um negócio desse daqui que ela vai gastar dinheiro e vai sentir dor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.